Olá, gente, tudo bom? Espero que todo mundo tenha tido uma passagem de ano tranquila, em segurança. Vamos continuar com as nossas atividades e esse mês a gente vai aprender duas técnicas que são para estresse e ansiedade. Então vamos falar um pouquinho sobre estresse e ansiedade primeiro. O estresse é uma resposta normal a um fator estressor. Então, por exemplo, numa situação que a gente entende que a gente pode se machucar de alguma forma, a gente entra em estresse. E o nosso corpo se prepara para o que é chamado de flight or fight. Em inglês, em português, é a reação de luta ou fuga. Essa reação, ela causa algumas alterações no nosso organismo, tanto fisiológicas quanto psíquicas e tudo mais. Eu vou citar algumas delas. Então a gente tem a hipervigilância, dilatação das pupilas, a redução da visão periférica, porque o nosso corpo entende que ele tem que focar na ameaça que está vindo centralmente, a aceleração da respiração, automaticamente aceleração dos batimentos cardíacos, por conta da aceleração da respiração, os brônquios se expandem para uma capacidade maior de oxigenação, os vasos sanguíneos também se dilatam, e entre muitos outros que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando. Essa reação toda, ela acontece para que a gente tenha condições de luta ou fuga, e para isso oxigênio suficiente nos nossos músculos. E aí o que acontece? O corpo desliga temporariamente outras funções que ele não entende como necessárias naquele momento para nossa sobrevivência, como por exemplo a digestão. E aí existe um monte de funções que vão ser desativadas nesse momento, que não são o foco da nossa sobrevivência. Já a ansiedade, ela é a experiência contínua do estresse e ela é um risco para a nossa saúde, tanto física quanto psíquica. E aí, as técnicas que a gente vai falar hoje, elas são pra gente ou reduzir, amenizar um pouco ou manejar quando a gente entra em estresse ou ansiedade. E como a gente pode fazer isso? A gente pode se valer de duas técnicas bem fáceis, bem utilizadas, que é a técnica de respiração e a de grounding. Quando estamos ansiosos ou estressados, a gente tende a hiperventilar, ou seja, a gente realiza respirações mais curtas e mais rápidas. E com isso, o que acontece? Também acontecem coisas no nosso organismo. Nós sentimos tontura, dor no peito, palpitação, confusão, falta de ar, fraqueza, dormência, formigamento, boca seca, entre muitos outros sintomas que podem estar presentes. Então, primeiro a gente vai aprender técnica de respiração e a gente vai aprender a utilizar a respiração diafragmática ao invés de a respiração pelo peito e em outro ritmo do que o que a gente usualmente acaba utilizando no dia a dia, tá bom? Vamos então procurar um local tranquilo, nos sentarmos eretos, posicionar nossa mão sobre o diafragma, que é entre o tórax e o abdômen. Vamos inspirar, ou seja, puxar o ar pelo nariz em 4 segundos, enchendo bem os pulmões. Segurar a respiração por 3 segundos e exalar, ou seja, soltar o ar pela boca em 4 segundos. Essa respiração diafragmática é a respiração profunda, é a que a gente deveria usar sempre. A mão a gente vai posicionar entre o peito e o abdômen, bem na parte do diafragma mesmo, e ela confere se a respiração diafragmática está correta. Porque a gente sente o local inflar e desinflar, correto? Se o tórax elevar essa parte ou os ombros vierem na direção da cabeça, mesmo que a gente sinta o abdômen inflar e desinflar, a gente não está executando ela correta e isso precisa ser corrigido, certo? A gente pode começar a fazer esse exercício
com poucos minutos por dia, mas a nossa meta é alcançar de 5 a 10 minutos diários dessa respiração para a gente ter, de fato, um resultado benéfico para nossa saúde de modo geral, tá bom? Então, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho de como a gente faz a respiração diafragmática, primeiro inspirando. E expirando sempre pela boca. Lembrando que a gente fica um intervalo de 3 segundos sem respirar, tá bom? Então, vou mostrar os dois erros que eu comentei. Um seria a gente elevar os ombros. Ou o peito. Mesmo que a gente esteja usando um pouco do abdômen, o correto é que nenhuma dessas partes se movam. E quais são alguns dos benefícios da respiração profunda, da respiração diafragmática? Ela alivia o estresse e a ansiedade, diminui o risco de doenças, reduz o cansaço, favorece o nosso desempenho, melhora a postura, entre muitas outras que a gente poderia citar aqui. Outra técnica que vamos aprender hoje se chama exercícios de grounding, sem tradução para o português, mas seria alguma coisa como conectar-se ao solo. É uma técnica de relaxamento bem simples e com muitas formas de aplicação. Lembrando que o grounding poderia ser traduzido como uma conexão ao solo. Na versão clássica, que é essa que vocês estão vendo, a pessoa anda com os pés no chão descalça por 10 minutos numa superfície de grama, areia ou pedras, usando simultaneamente a técnica de respiração e ficando atenta as sensações que ela sentir durante a aplicação da técnica. Uma outra forma de aplicação do grounding, a pessoa se senta numa cadeira e apoia bem os pés descalços no chão, começa com a sua respiração normal, fazendo a transição para a respiração diafragmática. Buscando perceber as sensações da sola dos pés no chão, como a textura do chão, a temperatura ou qualquer outra sensação que ela entenda durante a aplicação aí da técnica, e isso por aproximadamente 5 minutos. Então, a gente começou a técnica com a respiração normal, passou para a diafragmática. Eu mostrei um pouco do erro da diafragmática com a elevação dos ombros, consertei ela. E aí, vamos falar um pouco de qual é a sensação dos pés no chão. Eu tô aqui numa superfície que eu entendo como um pouco rugosa. Durante o exercício foi isso que eu percebi. Quente, devia estar batendo sol até pouco tempo, então tá bem quente, irregular, bastante irregular, apesar de reta. Então as sensações que eu tive em relação ao chão é essa, e aí vai depender um pouquinho de onde vocês executarem o exercício. Outra forma, e é a que a gente está falando especificamente hoje, é comumente relacionada ao mindfulness. Uma das opções de aplicação do grounding, e é onde é o nosso foco hoje, a pessoa se senta ereta numa cadeira, pés apoiados no chão, então ela olha ao seu redor atentamente por 1 ou 2 minutos, e então ela deve identificar e nomear no ambiente, conforme solicitado, 4 coisas que ela pode ver, 4 coisas que ela pode tocar, 4 coisas que ela pode ouvir
4 coisas que ela pode cheirar e, por fim, mencionar 4 sensações que ela está tendo naquele momento. 4 coisas que você pode ver. Eu posso ver alguns vasos de planta na minha frente. Eu posso ver a grade da casa. Eu posso ver esse cacto atrás de mim. E eu posso ver esses arbustinhos. 4 coisas que você pode tocar. Eu posso tocar em mim mesma. Eu posso tocar no Sirius, que tá bem aqui na minha frente. Eu posso tocar as plantas se eu quiser, mas eu posso tocar. E eu posso tocar na cadeira. 4 coisas que você pode ouvir. Bom, agora eu posso ouvir um carro passando na rua. Eu posso ouvir o vento que passou agora, que tá batendo agora. Eu posso ouvir pessoas caminhando na rua. E eu posso ouvir, mas vocês talvez não, as árvores balançando com o vento. 4 coisas que você pode cheirar. Cheirar. Mas eu posso cheirar o meu cabelo. Posso cheirar as florezinhas roxas ali atrás, mas eu não vou até lá, mas eu posso. Eu posso cheirar os cílios também, que tá sempre cheiroso. E eu posso cheirar, acho que minha roupa. Antes de falar dos benefícios da técnica de grounding, eu vou falar das 4 sensações que eu tive enquanto eu realizava a técnica, né, que não foi mencionado anteriormente. Então, eu me senti, a princípio, apreensiva, um pouco angustiada, e depois eu fiquei muito atenta e muito presente aonde eu estava. E eu acho que isso vem muito de encontro com qual é a proposta dessa técnica, né? Esse exercício, essa técnica, ela é muito boa para ancorar a pessoa no presente, permanecer no aqui e agora, saindo assim do estado de estresse e ansiedade. E aí a gente pode falar aí do que está listado, de alguns dos benefícios, que é a redução do estresse e ansiedade, a melhora do humor, um fortalecimento de resposta imunológica, a sensação de maior vitalidade, e entre muitos outros que a gente poderia citar. As 2 técnicas são bastante utilizadas pelos psicólogos, por outros terapeutas, muito estudada pelos cientistas. É bem fácil encontrar pesquisa a respeito delas e dos benefícios que elas trazem, já comprovados. Não precisa ser em plataforma acadêmica, pelo próprio Google vocês vão conseguir encontrar. Importante que vocês entendam que ela é uma técnica que pode ser usada em qualquer pessoa. Nessa época que a gente está vivendo, são técnicas de extrema importância, de extrema valia, porque é esperado que as pessoas fiquem mais ansiosas, mais estressadas por conta da pandemia. Então, vocês pais, cuidadores, apliquem
nos nossos praticantes, mas também aproveitem para aplicarem em vocês mesmos, porque os resultados são bem expressivos, não são tão a curto prazo. Existe um resultado a curto prazo, mas a longo prazo ele é bem mais expressivo, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem em segurança, espero que a gente possa se ver em breve.